Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Gessé Cortes e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou fazer o procedimento da análise, não posso mais chamar de correção, né? Porque o gabarito preliminar já foi lançado. Eu falo da prova de analista administrativo, a prova em nível superior. Houve 3 provas em nível superior, tá? A de analista, em Libras, né? Profissional em Libras, tá? E de um assistente social, se não me engano, para a Câmara Municipal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uma prova realizada pela Banca Selecom. A prova foi no último 24 de abril, no último final de semana, tá? Eu falo aqui do sábado, do dia 30 de abril de 2022. A prova foi realizada no dia 24. Teve, se não me engano, acho que 2 provas em nível médio, mas todas as questões de língua portuguesa as mesmas, e 3 provas em nível superior, mas as questões de língua portuguesa foram as mesmas, tá? Então agora eu vou fazer o procedimento da análise. Por quê? Porque o gabarito preliminar já saiu. Semana passada eu gravei a correção, se você quiser assistir, vou deixar aqui o link na descrição, a correção da prova de técnico administrativo, uma prova em nível médio. Essa eu fiz antes do gabarito sair, tá? Se você ainda quiser assistir, tá ali. O gabarito saiu e as questões estão todas de acordo, uma prova relativamente fácil, tá? E algumas pessoas, não foram muitas, mas eu vou fazer o procedimento, já que eu prometi, tá? Da análise da prova em nível superior para a Câmara Municipal de Campo Grande. E eu vou fazer o procedimento agora. Antes, porém, vou pedir para você, por gentileza, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, tá bom? Deixa um comentário, um oi, um obrigado, já faz com que o canal ganhe a devida relevância, que assim nós pretendemos. E claro, né, cara, que a língua portuguesa ganhe também a devida relevância que ela merece, tá? É um canal único, exclusivamente, com o intuito de falar sobre língua portuguesa. Eu também não posso deixar de falar, né? Do meu curso online. Então, se você tiver interesse em estudar aqui com o professor Gessé Cortes, agora você pode estudar de qualquer lugar do Brasil com o meu curso online síncrono, tá? Eu faço aulas regulares todos os sábados, tá bom? Através do Google Meet. Então, são aulas online, tá? Que você pode assistir e depois reassistir. Por quê? Porque as aulas elas são gravadas, tá bom? Então, vou deixar aqui na descrição o link do grupo de divulgação do WhatsApp. Você clica aqui no link, está logo abaixo aqui, deixei logo abaixo, e aí você já é direcionado para o grupo de divulgação do meu curso. E lá eu te dou os detalhes, tá? A respeito do meu curso, tá bom? Então, vamos lá para a correção da prova de analista administrativo, uma prova Selecom que ocorreu no dia 24 de abril de 2022 aqui em Campo Grande, uma prova para a Câmara Municipal de Campo Grande. Vamos lá então? Vamos lá, meus amigos, me acompanha aqui então. Aqui é a interface da prova, né? Eu sempre gosto de deixar. Câmara Municipal de Campo Grande, tá? Aqui a prova Selecom, o logotipo da Selecom, e já vem o texto, tá? Vamos fazer a leitura do quê? Vamos fazer a leitura do enunciado, tá? Então, sempre primeiro a leitura do enunciado. Diz assim, o tema central do texto se refere ao seguinte aspecto. Então, você se ferrou, você tem que fazer a leitura do texto. Considerando a progressão do texto, a informação apresentada no 4º parágrafo, você vê, é uma leitura direcionada. A informação apresentada no 4º parágrafo resume em relação ao terceiro a função de... Do 4º parágrafo assume em relação ao terceiro a função de... Então a gente vai ter que descobrir isso aí. As relações que existem entre o terceiro e o 4º parágrafo. Terceiro. No 4º parágrafo, olha só, o emprego do travessão. Você está vendo? Uma leitura já mais direcionada. A gente vai explorar lá o 4º parágrafo. A pergunta formulada no título está relacionada à seguinte relação apresentada no texto. Então a gente tem que ler o texto para saber, tá? E a partir da 5ª questão começam as questões gramaticais. Vamos lá então? Me acompanha aqui, tá? Língua portuguesa, conhecimentos básicos, texto 1, só teve um texto. Diz assim, a prata é pior do que o bronze? Essa é a pergunta, tá? Daqui a uma semana, os Jogos Olímpicos de Inverno começam em Pequim. Cerca de 3.000 atletas disputarão a competição mais importante de suas vidas, mas poucos serão campeões, a maioria não subirá no pódio. E isso faz parte do esporte. Não sei se você já reparou que
Na entrega de medalhas, o terceiro lugar geralmente está sorrindo, enquanto a expressão do segundo colocado às vezes é de decepção, porque a prata é vista por muitos competidores como sendo pior do que a de bronze. Há anos especialistas tentam explicar essa questão. Vamos lá, a resposta pode estar na cara, literalmente. Uma das pesquisas mais relevantes foi publicada em 1995 no Journal, aí o nome do jornal, né? O professor de psicologia Thomas, tá? E seus colegas gravaram a reação de medalhistas de prata e de bronze durante os Jogos Olímpicos de Barcelona, 1992, tá? Quando os atletas descobriram suas colocações na cerimônia de premiação. Depois, mostraram o vídeo a estudantes sem revelar as posições finais. A análise foi a de que, em geral, quem levou a bronze estava mais satisfeito. Os pesquisadores também entrevistaram mais de 100 medalhistas em uma competição amadora dos Estados Unidos e pediram que eles qualificassem a própria performance. Os que ficaram em terceiro pareciam mais felizes e aliviados por estarem no pódio, enquanto os vice-campeões se sentiam derrotados porque se comportaram porque se compararam aos primeiros colocados. Isso mesmo. A sensação era de que não ganharam a prata, mas sim perderam o ouro. Tá. Diz assim. Outra pesquisa de 2006, a mesma publicação, analisou a expressão facial de medalhistas de ouro, prata e bronze, e dos que terminaram em quinto lugar da competição olímpica de judô em Atenas 2004. Os terceiros colocados tinham um sorriso mais espontâneo, o que significa usar músculos da face que deixam os olhos apertados e geram os pés de galinha. Né? Para um texto de 2022, pés de galinha não poderia estar com hífen, tá? Só uma observação, só. Tá. A reação dos medalhistas de prata, segundo aos autores, mostram que eles estavam apenas sendo educados, não felizes. O famoso sorriso amarelo. Um estudo feito pelo London School of Economics, né, após os Jogos Paralímpicos de Londres 2012, revelou resultados parecidos, respostas emocionais influenciadas pelo que poderia ter acontecido, não pelo que de fato ocorreu. A margem da performance também era relevante. Psicologicamente, ganhar a prata por pouco em vez do bronze seria menos decepcionante. Tá bom, então. É possível ter empatia em situações cotidianas. Há quem fique feliz com o aumento do salário, mas talvez se desanime ao saber que o colega de escritório ganhou um ainda maior. Quem quer perder 5 quilos e emagrece 6 comemora. Mas, se a ideia era perder 10 quilos e são 5 a menos na balança, a sensação pode ser de derrota. Tá? Muitas vezes o ser humano se diminui quando se compara ou quando pensa no que poderia ter feito, todos em uma escala maior ou menor. Já passaram por isso. Em competições que envolvem disputa de terceiro lugar, o medalhista de bronze vem de uma vitória, enquanto de prata, de uma derrota. No esporte, há várias formas de lidar com um segundo lugar. Alguns atletas transformam a decepção em combustível para treinar mais duro e tentar vencer na próxima. Outros reconhecem e apreciam o tamanho do feito que conquistaram após anos de dedicação. Mas uma lição que os Jogos Olímpicos nos ensinam sobre as emoções humanas. Mais uma lição, não é assim? A autora do texto é Marina Isidro. O texto foi de 22, o que não justificaria esse hífen em pés de galinha, tá? Só para constar, tá? Professor chato de língua portuguesa, né, cara? Mas tá bom, então. Vamos lá, vamos para a questão 1, meus amigos. Vamos lá. O tema central do texto se refere ao seguinte aspecto, tá? Comportamentos apresentados espontaneamente em eventos específicos, verdade, né? Porque é espontâneo, né, cara? Então o cara sorriso amarelo, né, tal, espontâneo. É legal, letra é legal. Contradições de estrutura de competição em situações esportivas? Não, a estrutura do concurso, ou melhor, da disputa lá norte-americana, das diferentes Olimpíadas, porque é uma Olimpíada Paralímpica, né? Não, nada a ver. Impactos econômicos e estímulo à concorrência Olimpíadas? Também não. Recorrência da história pessoal em eventos públicos? Não citou um nome, na verdade,
para ser uma história pessoal, não é? Então tá. Então a gente vai ficar com a letra A, tá? Então a letra A aqui, opa. Deixa eu tirar aqui. Letra A. Ah, ele não aceita, né? Tá, então ele não aceita marcar, cara. Tá bom, então. Que eu queria marcar porque aí esta página contém apenas uma imagem. Deseja executar o reconhecimento do texto para tomar... sim, vamos ver aqui. Ah, não, larga a mão. Larga a mão, vou fazer não. Então tá, então marca aí você a letra A, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu consigo escrever de outra forma aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Não, ele não aceita, né? Um X? Um X? Vamos ver? Vai ficar? Vai ficar. Letra A, um X na letra A, tá? Foi bem então. Vamos lá, me acompanha aqui. Número 2. Considerando a progressão do texto, a informação apresentada no quarto parágrafo assume em relação ao terceiro qual função? Então vamos lá. Quarto em relação ao terceiro. Vamos lá ver. Quarto em relação ao terceiro. 1, 2, 3, 4. Então vamos lá. O quarto em relação ao terceiro. A resposta pode estar na cara, literalmente. Uma das pesquisas mais relevantes foi publicada em 1995, aí falou o nome do jornal. O professor de psicologia e seus colegas... então tá, vamos ver o que ele vai produzir aqui para nós. Contrapor? Não. Introduzir o exemplo controverso? Não. Detalhar uma informação mencionada? Sim. Então ele vai detalhar uma informação mencionada. O correto seria a letra C. Comparar momentos históricos distintos? Não. Então ele vai especificar o que ele falou no terceiro. A resposta correta é o número 2, certo? Ou, desculpa, letra C do número 2. Terceiro, no quarto parágrafo, o emprego de travessão expressa uma relação de sentido que pode ser explicitada pela seguinte palavra. Vamos lá? Olha só. O professor, tá, e seus colegas gravaram a reação de medalhistas de prata e de bronze durante os Jogos Olímpicos de Barcelona. Travessão, enquanto os atletas descobriam suas colocações e na cerimônia de premiação. Então tá. Então veja bem, o travessão, ele está introduzindo uma mensagem, que essa mensagem ela pode ser ocasionalmente, não, né, cara? É mais específico, né? Invariavelmente, não. Especificamente, cara. Então aqui seria a resposta correta, a letra D. Especificamente, né? A letra C, perdão. Especificamente quando? Especificamente quando os atletas, né, descobriram suas colocações na cerimônia de premiação, tá? Então é de forma específica. Correta a letra C. Olha a outra aqui. A número 4. Contraditoriamente, não. Especificamente. 4. A 4 diz o seguinte. A pergunta formulada no título está relacionada à seguinte relação apresentada no texto, tá? Inversão de valores da geração atual? Não. Cita 95, 2004, não é o caso. Tá, desvalorização resultante de comparação. Por quê? Porque compara, né, cara? Lembra que ele falou? Ele fala no texto que ele fica feliz que recebeu um aumento, mas se ele comparar o aumento dele com o aumento do colega que recebeu um aumento, né, que recebeu mais do que ele fica triste, ele desvaloriza, tá? Então, desvalorizando a comparação da prata com o bronze, né? A prata com o bronze. A correta seria letra B, tá? Reação de empatia a circunstância determinada? Não. Revisão das premiações concedidas concedidas a homens? Não é o caso. 5. Agora começa a questão gramatical. Vamos lá? Muitas vezes o ser humano se diminui quando se compara ou quando pensa no que poderia ter feito. A expressão muitas vezes tem que valor? Valor de condição? Não. Valor de frequência, tá? Correta é a letra B. Ela tem valor de frequência. Letra B seria correta. Comparação? Não. Consequência? Também não. Olha só. No quinto parágrafo, a palavra enquanto, tá? Tem a função de... Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha de novo aqui no quinto parágrafo, tá? Vamos achar ele aqui. Quinto parágrafo. Diz assim. 1, 2, 3, 4, 5. Esse daqui. Deixa eu ver aqui. Deixar mais para cima aqui.
Os pesquisadores também entrevistaram mais de 100 medalhistas em uma competição amadora nos Estados Unidos e pediram que eles qualificassem a própria performance. Os que ficaram em terceiro pareciam mais felizes e aliviados por estarem no pódio, enquanto os vice-campeões se sentiam derrotados. Vamos tentar então? Vamos ver. Tá, ele apresenta o quê? Estabelece uma situação contraposta? Sim. Os terceiros se comportam de uma forma, enquanto os segundos se comportam de outra forma. Uma apresentação contraposta, né? Há uma contraposição. Letra A. Estabelece uma sequência temporal, o enquanto teria essa função, né, de tempo, mas a ideia do texto não. A ideia do texto é que ele apresenta uma contraposição, uma ideia contrária, certo? E indicar relação de concessão também não. Introduzir uma estrutura causal também não. Errado. Correta letra A. 6A. Questão 7. Alguns atletas transformam a decepção em combustível para treinar mais duro e tentar vencer na próxima. Outros reconhecem e apreciam o tamanho do feito que conquistaram após anos de dedicação. 10º parágrafo. No trecho, a coesão se estabelece por meio do emprego, entre outros recursos, do que, notem aqui, ó, o que aconteceu, ó. Alguns atletas, tá, transformam, outros reconhecem. Então, veja bem, para evitar a repetição de atletas, eu coloquei apenas o outros. A gente não pode chamar necessariamente, né, aqui ele chama bem, né, porque ele usa um pronome aqui. Então, ele usa... ele poderia até usar outros, né? Uns atletas, uns, por exemplo, ou ele usou alguns atletas. Aqui, outros reconhece. Outros o quê? Outros atletas. A gente pode dizer que alguns é um pronome adjetivo e atletas é o núcleo do sujeito. E aqui, outros é um pronome substantivo, que no caso evoca inclusive a palavra atletas, tá? Mas olha o que ele vai propor. A omissão de conectivo casual? Não. Elipse de atletas na segunda frase, tá? Essa seria a resposta correta. Porque alguns atletas, outros atletas, tá? Seria uma elipse. Redundância do plural de primeira pessoa, na primeira frase, não é o caso. Uso de sinônimos de vencer e apreciar, primeiro, não são sinônimos, tá? Para começo de conversa, tá bom? Tá bom, então. Faz a 8. Olha a 8, cara. Gramática pura, hein? A palavra que é um pronome relativo. Então, o que, meus amigos, ele pode ser um monte de coisa, tá? Só que, normalmente, quais são as comparações? As comparações giram em torno da conjunção integrante e do pronome relativo. Quando que ele vai ser uma conjunção integrante? Quando ele anteceder uma oração subordinada substantiva, uma oração subordinada substantiva. Ele vai ser conjunção integrante, tá? A oração subordinada adjetiva não pode ser precedida por conjunção integrante. Então, se eu tenho uma oração subordinada adjetiva, obviamente eu tenho um pronome relativo, tá? Vamos fazer? Vamos lá. Não sei se você reparou que quem repara, repara algo. Então, neste caso aqui, o que é uma conjunção integrante. E pediram que, quem pede, pede algo, conjunção integrante. Agora, esse, olha que bonitinho. A sensação era aquela. Que aquela? Aquela sensação. Concorda comigo? E quem tem sensação de quê? Então aqui eu tenho, meus amigos, uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. O que a gente configura a classificação do que como conjunção integrante, tá? Então todas são conjunção integrante. Agora dá uma olhada na letra D. Mais uma lição que os Jogos Olímpicos nos ensinam sobre as emoções humanas. José, ele é pronome relativo? É. Mas aqui o sujeito não é Jogos Olímpicos? É. Mas que ensina a alguém alguma coisa. E neste caso ensina alguma coisa sobre, tá? Então neste caso aqui o sobre aqui vai fazer o papel, né? Do meu adjunto adverbial de assunto, não objeto indireto. O nos ensinou, nós, tá? Objeto direto, tá? Desculpa, objeto indireto. Ensinou a alguém, ensinou a nós. E ele ensinou o quê? Ensinou uma lição. Então, o pronome relativo que está evocando a palavra lição. Isso quando a gente diz que o pronome relativo tem função de objeto direto. Então, a análise sintática ficaria assim, ó. Jogos Olímpicos, sujeito, nos, objeto indireto, ensinaram, verbo transitivo, direto e indireto.
Sobre as emoções humanas, adjunta adverbial de assunto. Mas e o quê? E o objeto direto? O objeto direto está sendo representado pelo quê? Que nesse caso evoca a palavra lição. A frase ficaria assim, ó: os Jogos Olímpicos nos ensinaram mais uma lição sobre as emoções humanas. Trocando em miúdos, o que está evocando lição? Então, quando ele evoca um termo anterior, ele é meu pronome relativo. A resposta correta é a letra D. Vou posicionar o X aqui mais próximo. Isso. Letra D. Tá? Nem dá para ver o D, né? Deixa eu tirar um pouquinho. Então a resposta correta é a letra D. Certo? Letra D. 9. Vamos lá, vamos para 9. A 9 é o seguinte, meus amigos, se você achar que foi rápido, professor, você não entendi. Meus amigos, é importante dizer, eu tenho um vídeo aqui no canal para cada função do pronome relativo. Não coloquei cada uma, mas coloquei função de sujeito, função de objeto direto, função de objeto indireto, função de complemento nominal, tá? Coloquei as principais, tá bom? Qualquer coisa, acessa aqui o canal, passei aqui no canal, várias aulas de graça para você, tá bom? Tá bom, então. Faz o 9. Os pesquisadores também entrevistaram mais de um medalhista. Notem que mais de um, tudo isso é uma composição substantiva, tá? O mais é o meu substantivo em questão e vem seguido de o D1, que é, no caso, o meu especificador. Então, mais de um medalhista quer dizer que eles entrevistaram quem? Medalhistas, concorda comigo? Porque quem entrevista, meus amigos, entrevista alguém. Então, o elaborador colocou de propósito aqui a preposição de, mas ela necessariamente não tem a ver com o verbo. Então, eu sempre digo, né? A gente tem que aprender a analisar o verbo a partir do verbo e não analisar o verbo a partir do complemento. Eu também tenho uma aula aqui no canal que eu falo a respeito disso. Análise sintática a partir do verbo. Quem entrevista, colega, entrevista alguém. Então, neste caso, a letra A seria a resposta correta, porque ele é o meu objeto direto, tá? Ou, desculpa, ele é meu verbo transitivo direto. O verbo é entrevistar, tá? E o último, fácil, meus amigos. Olha só, a palavra ser é uma conjunção com valor condicional. Aí ele poderia colocar uma conjunção integrante, uma conjunção causal. O que ele fez? Em todas as questões, ele colocou pronomes. Então, ele quer uma conjunção condicional. Vamos lá? Mas talvez se desanime ao saber. Quem desanima? Ele mesmo. Pronome reflexivo. O ser humano se diminui. Ele diminui quem? Ele mesmo. Pronome reflexivo. Os vice-campeões se sentiam. Quem sentiam? Eles mesmos. Pronome. Mas se a ideia era perder, então veja bem, C condicional, resposta correta, letra D. Fechou então? Meus amigos, a prova, né, ela está disponível no site da Selecom, tá? Se você quiser, é fácil, é só entrar no site da Selecom, procurar ali provas, tá bom? Se você encontrar qualquer dificuldade, não tem importância, vou deixar meu e-mail aqui no canal para você entrar em contato comigo caso você queira a prova na íntegra, tá? Já está no PDF, ainda é um PDF foto, né? Não é um PDF muito bonitinho, mas já está mais bonito do que aquelas que, né, a gente tira foto com o celular mesmo, né? Tá bom então. Tudo bem, então, meus amigos? Eu sou o professor Gessé Cortez. Este foi mais um, né, programa do canal Gramática Descomplicada. E eu espero vocês para os próximos vídeos. Tá bom, então? Um abraço e até os próximos vídeos.